oração que vai até o dia 14 de março, o dia da Santa Ceia, e vamos pedir a Deus, a partir de hoje, todo domingo, para que Ele tire do nosso meio as afrontas. Às vezes as afrontas estão dentro da própria casa, o marido afrontando a esposa afrontando o marido, filhos afrontando os pais, pais afrontando os filhos, e às vezes é a família inteira passando pela afronta, né? Uma família de Deus não deveria precisar pegar emprestado 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, alguma coisa para sustento básico, né? Os filhos de Deus não deviam passar por isso. A Bíblia fala que o nosso Deus é dono da prata e do ouro, mas tem muita gente que está na igreja e ainda depende de 1 quilo de feijão de de 1 quilo de feijão de outro, de arroz de outro, para poder ter o que comer dentro de casa. Está errado. Filho de Deus tem que prosperar em nome de Jesus. Isso é uma afronta. E a gente não tem que aceitar essa afronta de jeito nenhum. O diabo, irmãos, é bom que todo mundo entenda, coloque no coração. O diabo sempre ele vai querer que o servo de Deus viva aquém do que Deus planejou para ele. É uma forma dele afrontar a Deus. Você precisa colocar no seu coração, se afronta você, está afrontando o seu Deus. Então, se o diabo consegue fazer você recuar, se ele consegue a Bíblia fala que a prosperidade é o dom de Deus, mas a pessoa é serva de Deus e vive na miséria, ele está afrontando você? Tá, mas ele está afrontando Deus através de você. Ele sabe que você é de Deus, Deus é dono da prata e do ouro, prosperidade é um dom dele, mas ele te coloca na miséria e a pessoa aceita como normal. Não, tem que ser humildezinho mesmo, porque senão, o próprio Jesus falou, dificilmente o rico vai entrar no reino. Não tem nada a ver com pobreza essa humildade aí. Amém, Jesus? Tem a ver com a pessoa ser humilde. Tem muito rico que é humilde e muito sem soberbo. Tem muito pobre que é soberbo, aliás, tá? Tem gente que não tem onde cair morto e é soberbo que só. Quer dizer, vai perder a bênção da mesma forma que o rico que é soberbo. Então a gente precisa colocar no coração. Quando o diabo afronta você, pode ter a certeza do que eu estou te falando. Ele quer afrontar a Deus. Você, mais semelhança de Deus, servo de Deus, filho, filha de Deus, te afrontou é para alcançar a Deus. Ele quer afrontar e você não pode deixar isso. Você faz parte de um exército grande. Amém, irmãos? Sexta-feira eu comentava aqui de Mateus 10, que Deus deu o poder. Coloca na tela Mateus 10, só para eu falar com eles aqui, que a maioria não está vindo sexta-feira. Poxa, pessoal, sexta-feira é dia de libertação. Sabe, você pensa que não precisa de libertação? Tenho certeza que alguém do teu lado precisa, se você não precisa mais. Eu comentava aqui na sexta-feira, libertação não é só expulsar demônio de pessoas. Isso é a coisa mais fácil. E não tem problema nenhum quanto a isso, é a coisa mais fácil. Libertação é um processo. Você tira, se a pessoa manifesta com o demônio, você arranca o demônio dali. Bota aí Mateus 10 para mim na tela. Não entrou não? Então está desligada a minha tela aqui. Ninguém lembrou de ligar. Também não entrou ali? Então, será que está tudo desligado? Vocês esqueceram de ligar? Então deu um problema aí. Tá bom, não, tudo bem, se não der eu ligo para ele, eu só comento com eles aqui. Você a libertação é um processo, você tira, se a pessoa manifesta com demônio, tudo bem, vamos mandar fogo nos capirotos, tá bem, pessoal? Mas expulsou o mal, tá, e agora? A Bíblia fala, Jesus falou, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é Jesus que vai fazer esse processo acontecer e vai fazer a pessoa não emprestar mais o corpo dela para a entidade entrar e fazer a bagunça. Sexta-feira eu comentava isso. E ele fala que ele deu poder aos 12 ali, em Mateus 10, conseguiram. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade, E eu perguntava, é pouco poder? Não é muito. Mas ele deu aos 12 apóstolos. Em Lucas 10 ele deu a 70 discípulos. Mas em Marcos 16, 17, ele diz que ele dá esse poder a todo aquele que crê. Ele expandiu, ele abriu para todo mundo. Amém, Jesus? E outra coisa, entre esses 12 apóstolos, você não se acha apta a receber esse poder. Entre esses 12 estava o traidor, o Judas, que o traiu mais à frente.
E ele recebeu também esse poder, também expulsava demônio, também curava o enfermo, também arrancava todo o mal das pessoas. Nós temos esse poder. Não deixe o diabo te afrontar e aceite isso como algo normal. É um momento, é a crise, é a pandemia, é isso, aquilo outro. E você vai permitindo então que aquela fraqueza entre no seu caráter espiritual, caráter de servo de Deus, serva de Deus, e você aceita. Não é normal não. O diabo quer afrontar você, porque afrontando você é a forma que ele tem de tocar em Deus. Deus tem ciúme de você. Você já escutou falar isso? Então, se ele toca em você e faz você viver aquém da vontade de Deus, ele está afrontando você, ele está afrontando a Deus, e você não pode permitir uma coisa dessa. Você tem que defender Deus com a sua vida, como os apóstolos defendiam. Amém, Jesus? Nós temos que ter isso. Ontem eu postei o Interrogação Jovem, que é um trabalho que a gente faz pelo YouTube. Seria bom todo mundo que mexe com a internet aqui entrar no meu canal lá para receber uma mensagem todo dia que eu coloco. Eu ampliei, agora não é só 3 minutos, estou fazendo um pouco mais para ter mais tempo. E no sábado eu estou colocando para os jovens, Interrogação Jovem. O jovem faz uma pergunta e eu respondo, e ali tira as dúvidas. O jovem que me perguntou sábado agora, ele perguntou sobre o jovem na política, se tinha alguma coisa errada. Eu falei, não tem não. O que está errado é você se meter na política e se contaminar. A gente está precisando de pessoas que entrem lá, não se contaminem e saibam defender também a sua fé, sem se contaminar. É isso que a gente precisa. Mas o jovem tem que entrar ali mesmo para fazer a diferença. Quem é que vai fazer a diferença nesse país tão corrupto que a gente tem? Um país como esse, que era para estar na classificação de primeiro mundo, estamos ainda em terceiro, se é que estamos em terceiro ainda, no terceiro mundo. Quer dizer, na última Copa do Mundo, o pessoal lá fora falava que jacaré andava na rua aqui no Brasil, zombando da gente. Mas a culpa é nossa, que a gente é bobo, fica se curvando para todo mundo que vem de fora, e a gente mesmo que está de dentro, em vez de cuidar da gente, fica entrando em corrupção e fazendo um monte de besteira, que tem o poder. Quer dizer, deixa esse pessoal para lá. Vamos falar do que é bom aqui agora. Amém, Jesus? Então nós temos o poder, como eu falei sexta-feira, mas aceitamos às vezes as afrontas como coisa normal do dia a dia. E é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. E o diabo afrontando a gente para tentar alcançar e fazer algum mal a Deus. Ele não tem poder para fazer mal a Deus, mas ele então alcança você, faz mal a você. E você permite? Não, não tem que permitir. Amém, Jesus? Por que essas coisas acontecem? Vamos lá. Então, Provérbios 11, onde eu falei, né? Versículo 1, diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então Deus quer que as coisas sejam justas. O versículo, a mensagem está no 2. Versículo 2. Vindo a soberba, virá também o quê? Então, por que nós somos afrontados, irmãos? Na maioria das vezes. Porque dentro do nosso coração há uma pontinha de soberba. Nós temos que ter um equilíbrio. O versículo 1 fala de equilíbrio. Que Deus ele não gosta de balança enganosa. Balança enganosa, os antigos devem lembrar. Feirinha, o homem coloca lá a banana de um lado, mas junto com a banana coloca um pezinho, já tem um pezinho naquela bandeja lá. Então aquela bandejinha lá já está pesando pelo menos umas 500 gramas a mais. Aí bota a banana, aí pesa um pouco mais e você paga achando que está pagando justo, mas já, aquela banana tem muito disso aí nessas feiras. E você já está pagando a mais. É como aquele prato que você vai no self-service, quando você pega o prato assim, até desiste, né? Só o peso do prato, amigo. Eu vou comer prato não, eu vou comer comida. Quer dizer, a pessoa bota um prato pesadíssimo para você pagar pelo prato. Você paga mais pelo peso do prato do que pelo peso da comida. É injustiça. E aí Deus fala, olha, vindo a soberba, virá também a afronta. Nós, como servo de Deus, nós temos que ter um equilíbrio muito grande. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho que me impor. Eu não posso me esconder. Eu sou de Deus. Eu tenho um poder tremendo, fazendo aí uma ligação com a mensagem de sexta-feira. Eu tenho um poder muito grande sobre a minha vida. Que ele deu aos 12, depois 70 e depois deu para todo aquele que crê.
A Bíblia fala lá em Marcos 16, 17. Todo aquele que crê. Eu tenho esse poder sobre mim. Mas eu não posso agora me ensoberbecer achando que eu sou alguém melhor do que alguém, porque eu sou o tal, eu sou o cara, eu sou não sou nada, eu sou igual a todo mundo. Só que eu entendi que eu tenho poder agora para expulsar o mal. Então eu não vou aceitar o mal na minha vida. Eu tenho que ter o equilíbrio. Amém, Jesus? Se eu não tenho equilíbrio, eu não posso então me esconder, botar a cabeça embaixo da terra, igual aquela ema, né? Aquele avestruz, e ficar escondido no canto, apagado. Não, eu não posso ficar apagado. A Bíblia fala que eu sou a luz do mundo. Como é que eu vou ficar apagado? Amém, Jesus? Mas eu também tenho que aparecer sem soberba. E aí que está o equilíbrio que às vezes falta. Porque às vezes quando Deus começa a usar poderosamente uma pessoa, e seja em qualquer lugar, em casa, no hospital, na oração, no louvor, acabaram de louvar aqui agora, como obreiro, na oração, as pessoas começam a receber elogio, você orou por mim, aconteceu, olha, você é tremendo, você é demais, aí começa a se inflar, daqui a pouquinho está com aquele peito de pombo para frente assim, e eu realmente, modéstia à parte, eu sou demais. Quando eu oro, Deus responde. A minha ligação com Deus está demais. Vou te contar um caso. Em Niterói, os obreiros servos de Deus, eu estou te dizendo, falando de 2 servos de Deus, que eu conheço, até hoje falo com eles, quando a gente se esbarra aí pelo escritório da igreja, eu falo com eles eram obreiros, há muitos anos atrás isso, e eles, um dia estavam os 2 amuados no campo assim conversando, eu cheguei perto e falei, pastor, tudo bem? O senhor podia dar um conselho para a gente? Eles, mais velhos que eu, mais preparados até, eram obreiros daqueles bem antigos, bons obreiros, servos de Deus. E eu cheguei e falei assim, sim, o que houve com vocês? Pastor, a gente está achando estranho, porque aqui manifesta muito demônios. Naquela época era uma coisa de louco. O pastor começava a orar e pipocava, era demônio para tudo quanto é lado naquela igreja lá. Ficava assim vários demônios para a gente expulsar, cansava, para você ter uma ideia. Reunião de sexta-feira a gente saía cansado de tanto demônio que nós expulsávamos. Era bom demais a reunião ali. E aí eles falaram assim, pastor, a gente agora quando a gente ora, já tem uma semana que a gente ora e a pessoa não manifesta demônio, mas se ela for para o outro lado e o outro orar, cai. E a gente está, eu e ele, nós não estamos conseguindo mais. Parece que a gente perdeu a unção. Isso está fazendo mal para a gente. Toda vez que a gente colocava a mão, manifestava, a gente expulsava ou mandava embora. Mas agora não acontece mais. E o pior, pastor, outra pessoa ora, a mesma pessoa e o demônio cai sim. Tinha demônio. Mas por que não manifesta mais? Pastor, a gente está preocupado, a gente está mal. Os 2 estavam lá arrasados, irmãos. Porque não havia mais manifestação desse tipo com eles. Na igreja ainda tinha. Com os outros ainda tinha. Só com eles que acontecia isso. Aí eu fui conversando, conversa vai, conversa vem, e eles falaram o seguinte, pensando bem, a gente fez como é que fala? Um desafio, pastor. A gente fez um desafio. Em uma semana, em um mês, quem iria de nós 2 expulsar mais demônios? Vocês fizeram esse desafio? Fizemos, pastor. A gente queria saber quem iria expulsar mais. A gente está contando já. A gente está contando para ver quem vai expulsar mais. Para no final do mês a gente fazer o score lá. Para ver quem expulsou mais. Aí eu falei, então já sei qual é o problema de vocês. Vocês deixaram a soberba entrar. A vaidade. Não. Irmãos, eu conheço vocês. Sei que vocês são servos de Deus. Mas o diabo está enganando vocês. Vocês desfazem isso aí agora. Eles deram a mão, oraram, pediram perdão a Deus. Senhor, usa a gente do jeito que o Senhor quiser. A gente não quer ser melhor do que ninguém. A intenção não era essa, mas como o pastor falou, entrou uma vaidade no nosso coração. Naquela semana, voltou ao normal. Eles colocaram a mão, o demônio começou a cair. Colocaram a mão, o demônio começou a cair. Aí eles passavam para mim assim, fizeram assim para mim. Passou uma lição que a gente recebeu. Amém, Jesus? A soberba, ela faz isso. E, irmãos, não pense que está muito longe, não. É uma linha muito tênue entre o seu sucesso e a soberba. Você não pode, então, se esconder
Você é de Deus, luz do mundo, tem que aparecer. Mas você tem que aparecer e manter a humildade, sendo humilde. Amém, Jesus? Não deixando a vaidade tomar conta, a soberba tomar conta. Aí, como eu disse, a linha é muito fininha entre o seu sucesso, entre você aparecer e a soberba. E às vezes entra um pontinho de soberba ali, você nem percebe às vezes. Nem percebe. E você já está, talvez até pessoas em sua volta percebam. Mas você mesmo não consegue perceber. Entrou sorrateiramente aquela soberba. Eu toco mais, eu prego mais, eu oro melhor, eu faço melhor, eu faço melhor, eu faço melhor. E nem percebe. E de repente a pessoa só fala dela, porque ela fez, o que ela faz, o que ela fez, o que ela faz, e sempre o que ela faz é melhor do que os outros. E daqui a pouquinho aquela soberba começa a abrir uma porta, escancarar uma porta, para o maligno entrar e começar a colocar a afronta na vida da pessoa. E de repente é um problema que aparece, é uma doença que aparece, é um mal que surge. E a pessoa não entende, mas eu estou fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, minha frequência na igreja, no ministério, estou fazendo a coisa direito. E como é que o diabo está me afrontando desse jeito? E às vezes é a soberba que entrou. Tem que ficar ligado. Ele fala, vindo a soberba, virá também a afronta. Vai vir a afronta. Com os humildes está a sabedoria. Vamos falar um pouco mais dessa soberba aqui. Lá, deixa marcado Provérbios 11, que eu vou voltar já. Vamos em Jeremias 13. Quem está entendendo até aqui, diga graças a Deus. Jeremias 13. Aqui vai falar sobre o cativeiro que vai acontecer. Tanto Judá quanto Israel sendo levado em cativeiro. E o Jeremias está tentando tirá-los desse mal. Mas a soberba não deixou eles saírem. Eles foram levados cativos. E ele vai usar aqui, Deus vai usar aqui como se fosse uma parábola, falando de um cinto de linho, mostrando, e usa o próprio Jeremias, mostrando aqui que eles vão ficar em cativeiro. Por quê? Soberba. A afronta vem quando a soberba já começou a entrar ali. A soberba ela abre uma porta para a afronta. É um espírito que quer afrontar você, quer desviar você, quer tirar você do foco, quer fazer você cair em pecado para ser humilhado, ou quer que você enfrente batalhas financeiras, saúde, isso, aquilo, outro. Isso tudo é afronta que nós não podemos aceitar. Amarrado. Quando você menos percebe, está falando mais de doença do que da palavra de Deus. Isso é uma afronta, não é, pessoal? Está amarrado esse demônio, quer dizer, você passa o dia todo falando dói aqui, dói ali, dói aqui, dói acolá, e a palavra de Deus você quase não fala. É o diabo afrontando a gente, pessoal. E todos nós temos que vigiar nisso aí, senão a gente cai nessa. Vamos lá. Jeremias 13. Assim me disse o Senhor. 13. Amém? O pessoal costuma dizer que é o número do Zagalo. Ele fala que é o número da sorte dele. Nem sei como é que o Zagalo está agora. Que Deus o guarde. Glória a Deus. E que se converta, né? O filho dele é convertido. Pelo menos quando eu conheci o filho dele, eu conheci o filho dele, era convertido. Bom, Jeremias 13. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e eu pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, e trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei, que escondesses ali. E fui ao Eufrates, e cavei,
e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada... Que coisa séria, irmãos. O povo de Deus agora, por causa da soberba, vai ser afrontado, vai ser levado cativo, vai sofrer no cativeiro, vai sofrer na escravidão e não vai servir para nada mais. Depois Deus volta, você conhece a história, depois de 70 anos de cativeiro, Deus lembra do povo dele, tira o povo dele de lá e volta atrás ali e salva o povo dele. Mas o povo entrou naquele cativeiro e ele dá como exemplo o cinto, que era bom. O Jeremias cinge os lombos dele com o cinto era bom. Aí ele falou: agora bota lá enterrado na terra. Agora vai lá e pega. Agora está podre, não tem mais, não presta mais para nada. É assim vai ser meu povo. Mas por que, Senhor? Soberba. A soberba, Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. Pode botar na tela aí. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. A altivez de espírito precede a queda. Amém, Jesus? Está aí, ó. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede. A soberba, vou repetir para ficar bem enraizado no seu coração, é uma linha muito fina entre você se esconder e deixar todo mundo fazer tudo e você ficar lá apagado, e você aparecer, porque você é a luz do mundo, tem que aparecer, mas entre uma coisa e outra, a soberba, ela vai estar sempre ali querendo entrar. E é uma linha muito fina entre o seu sucesso, entre você aparecer como Deus fala, como luz do mundo, e a soberba. Você tem que ser a luz do mundo, o sal da terra, tem que aparecer, mas sem deixar a soberba entrar. A soberba vai trazer afronta para o povo de Deus. É coisa para o mundo, não é para a gente. Amém, irmãos? Aí, em algum momento, nessa soberba, você vai tropeçar e você vai receber uma afronta, porque o diabo vai colocar aquela afronta ali e você vai ser envergonhado. E nós não estamos aqui para ser envergonhado. Chega já o que o diabo fez com a gente lá fora. Eu não sei quanto a você, mas eu apanhei muito lá fora. Apanhei muito quando estava longe de Cristo, sem Cristo. Era só lambada. E apanhei demais. Agora não, agora eu vim para bater nele. Amém, Jesus? Eu não vim para Jesus para continuar apanhando dele, não. O vício está amarrado. A doença está amarrada. O mal está amarrado. Deus me deu poder para repreender todo tipo, expulsar todo tipo de demônios imundos e ainda expulsar as enfermidades e de todos os males, fazendo a ligação lá com a mensagem de sexta-feira, que infelizmente a maioria aqui parou de vir sexta-feira, e você está vacilando feio, porque a sua família precisa de libertação, você precisa de libertação, e parece que sexta-feira de libertação ninguém está querendo mais participar. Tem que participar. Libertação é um processo. Expulsar demônio é a coisa mais fácil que tem. É Jesus, era o nome dele, então tem que sair e acabou. Mas manter-se nesse mundo tão cheio de maldade aí, tão cheio de malícia, em santidade, a gente precisa dessa oração, a gente precisa desse propósito em nome de Jesus. Não pode fraquejar, desanimar e ficar vindo somente domingo à igreja, não. Desculpa aí o puxão de orelha, mas... Amém, Jesus? Não podemos nos tornar domingueiros, não. Temos que lutar, e essa luta é constante, irmãos. Ela nunca para, ela tem que continuar. Amém, Jesus? Vamos voltar em Provérbios. Então a soberba, ela vai abrir portas para entrar a afronta. Eu já vamos buscar a Deus, também vamos orar para você vencer a afronta que você tem passado aí. Mas cuidado com a soberba.
Por isso que a Bíblia fala para a gente lembrar do primeiro amor, né? Eu lembro quando eu me converti, que a gente morava no Pôr da Pedra, e na mesma rua nossa, lá atrás tinha uma igreja, a gente não sabia. E eu fui para a igreja lá no centro de São Gonçalo. Maré difícil, época brava. Aí pegava nossas crianças e ia entrando, passava por Boa Sul, passava por dentro das comunidades, cortava assim para ir andando. Às vezes não tinha dinheiro nem para pegar ônibus, mas a gente ia. Nem sem ônibus a gente ia. Andava com aquelas crianças, andava para poder. Não perdia um culto, irmão. Eu, então, que eu queria me libertar de vez daqueles vícios, de tudo, eu ia todos os dias para a igreja. Todos os dias, de segunda a segunda, todos os dias eu ia. Depois descobrimos que tinha uma igreja mais perto da gente, a uns 2 quilômetros para trás, era uma estrada muito grande onde a gente morava. 2 quilômetros para trás tinha uma igreja nossa, a gente descobriu uma igreja pequenininha, a gente ficou lá na igreja do Pôr da Pedra. Mas a gente andava, não media esforços. De vez em quando tem que lembrar do primeiro amor. Porque depois o tempo vai passando, a gente vai acomodando, e de repente para de fazer como fazia antes, e pode ser já uma pontinha de soberba, tá? Não preciso mais. Precisava antes. Pode ser já uma pontinha de soberba. Pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser já uma pontinha de soberba. Eu não preciso mais. Já sei já. Você já deve ter escutado uma pessoa falar assim, quando você foi entregar o evangelho para ela. Já conheço a Bíblia toda. Quem já ouviu isso aí? A igreja quase toda já ouviu isso. Já conheço a Bíblia toda. Já li várias vezes. Que idiota, desculpa. Sabe nada. Tá? Como diz o Fernandes Lima, sabe nada, inocente. Fernandes Lima que chama falar isso. O meu amigo Fernandes Lima, pastor. Vamos lá então, irmãos. Provérbios 11 então. Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba virá também a afronta. Mas, já falamos sobre isso, né? Mas, com os humildes está a sabedoria. A humildade é tudo. Jesus falou claramente, os humildes é que serão exaltados. E vou repetir, humilde não é andar com roupa emprestada, com roupa doada, roupa rasgada, uma roupa que já não cabe mais em você. Não posso não, porque eu não tenho outro terno não tem como. Esse aqui foi doado, mas o defunto era menor, o defunto era mais magrinho, que você pegou esse terno aí. E está faltando o quê? Está faltando entendimento. A pessoa está sendo afrontada e acha que está honrando a Deus. Não, na verdade é uma afronta para Deus. Ele é dono da prata e do ouro, prosperidade é dom dele, ele tem tudo para te dar, tudo é dele, é seu, tudo que é dele é seu, você é co-herdeiro com Cristo, diz a Bíblia, e a pessoa acha que para honrar a Deus tem que andar de sapato. Irmão, eu já andei no princípio do meu ministério com sapato furado, com roupa doada, com roupa costurada, mas eu nunca aceitava aquilo. Pelo contrário, eu até falava com Deus, brigava no bom sentido com Deus, e falava, Senhor, eu faço reunião de prosperidade, mas estou andando com a calça remendada, com a camisa que não é minha, foi dada, às vezes dada mesmo, né? Doada assim, e eu não tenho condição de comprar roupa, mas eu faço reunião de prosperidade, Senhor. Como é que é isso? Eu falava com Deus, aí Deus foi me honrando até chegar lá. Se você está nesse processo, tudo bem, tem problema nenhum andar com roupa rasgada, com roupa que já não cabe mais em você, tem problema nenhum. Pastor, eu estou assim, mas eu não aceito. Eu estou falando de pessoas que já aceitaram se conformaram com essa situação. Acho que está tudo bem, normal. Foi Deus que me socorreu. E aí alguém me levou lá e para mim está bom. Tem gente que já vive assim, irmãos, já acostumou tanto que não busca melhora. Alô? Dá vontade de completar, né? Alô, bota. Irmão, bota sempre. Desculpa, mas é só brincando, porque na hora da palavra é difícil, né? Mas a gente vai brincando, a gente vai levando na brincadeira. Quem sabe que não é de propósito, né? Cai no esquecimento às vezes de ligar o celular. É normal. Amém, irmãos? Bom, voltando aqui à palavra. Não confunda a humildade com pobreza, irmãos. Não confunda humildade com pobreza. Deus não quer você dependendo disso, dependendo daquilo.
Vou repetir, se você está nesse processo de crescimento e não aceita essa situação, aí sim, estamos juntos. Mas se você já aceitou essa, não, é assim mesmo, e Deus tem sempre me socorrido, o importante é isso, e está tudo bem, você se conformou, você está sendo afrontado. É como se o diabo dissesse para você, é mentira o que Deus falou, ele não é dono da prata e do ouro não, olha a sua vida. Não aceite isso. Amém, Jesus? Não é que soberba isso não. É você entender o Deus que você serve. É um Deus que é dono da prata e do ouro. A prosperidade é dom dele. Não entra nessa história de que alguns pregam pela internet aí, de teologia da prosperidade, que você tem que sair disso. Tem gente até que quer tirar você da igreja e tudo. Para com isso. Esse pessoal que está pregando isso na internet, vai ver o carro que ele anda lá. É hipócrita. É próspero e quer que os outros vivem na pobreza para ficar na mão deles. Deus quer você próspero, irmãos. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Deus quer, estou te falando. Agora, tem gente que está achando que humildade é andar na pobreza, é andar com a sandália remendada de grampo. Não é, irmãos. Isso não é a humildade que Jesus pregou, que os humildes herdarão o reino de Deus. Não, os humildes ali é aquele que reconhece que sem Deus não é ninguém. É aquele que reconhece que o seu próximo é semelhante a ele. O meu próximo, não importa quem ele é ou quem ele seja, ele é semelhante a mim. E eu tenho que tratá-lo como eu gostaria de ser tratado. Isso é ser humilde. Amém, Jesus? E não ficar dependendo da esmola de alguém para comer. Isso não é ser humilde, não. Isso é ser afrontado. Se for servo de Deus, o diabo está te afrontando para na sua pobreza fazer os outros rirem de você. Olha lá, ainda vai para a igreja. A pessoa fala assim. Amém? Cuidado com isso. Ele fala então, mas com os humildes está a sabedoria. Aí para fechar, versículo 3. A sinceridade dos sinceros os encaminhará. Seja sincero com Deus, fala a verdade. Eu era sincero, irmãos. Eu ia para a igreja, subia no altar, segunda-feira de prosperidade, pregando prosperidade, as pessoas prosperando e meu sapato estava furado. Minha calça remendada nos fundilhos, como falam. Camisa, eu tinha uma camisa feia, irmãos. Feia, mas feia de dar dó aquela camisa. Mangas compridas, uma listrinha verde, abacate, cocô de bebê e branca. Toda listradinha assim, de verde e branco. Mas que camisa feia. Mas tinha que usar, não tinha jeito, tinha outro. Era ela que eu usava mesmo. Fazer o quê? Doada também. E eu falava com Deus. Falava, Deus, isso está errado. Eu sei o Deus que eu prego. Eu reconheço o teu poder. E olha como é que eu estou. Eu tenho que usar essa coisa horrível aqui. E não tinha nem... Era até difícil de conseguir uma gravata para... Como é que eu vou combinar uma gravata com uma camisa de mangas compridas, listradinha, com lista... Não era fininha, não. Era lista de quase um dedo. Verde e branco assim. Como é que eu vou achar uma gravata para combinar com uma coisa dessa? E estava eu lá, parecia que estava indo para uma festa de quadrilha, de festa junina. Mas fazer o quê? Era o que tinha. Só que eu não aceitava. Amém, Jesus? Não pode confundir a humildade. Os humildes está a sabedoria. E eu falava, a sinceridade dos sinceros os encaminhará. E Deus me encaminhou, irmãos. Vai encaminhar qualquer pessoa. Seja sincero com Deus. Eu não aceito isso, Senhor. Isso é uma afronta. Isso é uma afronta. E o diabo, quando ele me afronta, ele quer afrontar o Senhor, porque eu sou teu servo. E temos que aprender a falar com Deus. Isso serve para qualquer área da sua vida, financeira, familiar, conjugal, emocional, qualquer área da sua vida. Amém, Jesus? Então você tem que aparecer, você é a luz do mundo, mas não pode ser soberbo, tem que manter a humildade. E tem que ser sincero, a falar com sinceridade com Deus. Se tem pecado, tem que falar. Se está errado, tem que falar. Senhor, e buscar se acertar com Deus. E aí você vai começar a ser encaminhado. Deus vai te encaminhar. Daqui a pouquinho você começou a resolver aquela situação e se tornou uma bênção. E a afronta caiu por terra.
Amém? Mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Eu acho que eu vou parar por aqui. Amém, Jesus? A justiça é a prática para a gente, a justiça é a prática da palavra de Deus. Quem pratica a palavra de Deus, isso falando muito resumidamente, quem pratica a palavra de Deus está na prática da justiça aos olhos de Deus. Essa pessoa, ela então não se ensoberbece, ela se mantém na humildade. E ela fala com Deus sério, com respeito, com toda humildade, mas ela fala sério. Ela é sincera, ela fala, Senhor, é isso. Eu sei que por causa disso eu estou enfrentando isso, eu errei, não vou botar a culpa agora em presidente, em governador, em prefeito, em vereador, em deputado, no pastor, no vizinho, na macumba, não vou botar a culpa em ninguém. Eu vacilei e agora estou passando por isso. A verdade é essa. E seja sincero, e o sincero vai alcançar esse caminho que Deus vai encaminhar esse sincero aí. E aí você vai conseguir aproveitar o melhor de Deus na sua vida em nome de Jesus, vai vencer as afrontas. Amém? Vamos orar agora? Fique de pé.